E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como estão? Voltamos para mais um episódio do Entre Prazo e Divagações. Estamos aqui com o menino Fábio. Como você está, Fafá? Vou muito bem, muito obrigado. Olá a todos. Estou com calor. Como podem ver pelas minhas madeixas que estão molhadas, são de um banho recém-tomado, porque o hemisfério norte está pegando fogo. Está um calor desgraçado. Não sei se tem acompanhado as notícias, Danilo. Temos Confesso que aqui não. em Portugal. Olha a propaganda errada que o Naruto já faz. A gente faz um podcast no qual a gente fala sobre várias coisas que têm questões com a atualidade e o rapaz fala que não vê as notícias. Ah, Assim, é desprezível a sua atitude, Danilo, para dizer no mínimo desprezível. entendi, Mas entendi. brincadeiras à parte, aqui estamos tendo incêndios florestais terríveis em Portugal. Infelizmente, é algo comum nessa altura do ano, já virou rotina. Todo fucking agosto, com perdão da palavra, é comum nós termos sempre incêndios florestais. Então, assim, a gente está quente mesmo. E todo mundo fala: ah, mas você é do Brasil, que não sei o quê. É um calor diferente, gente, não adianta. Aqui, quando está 32 graus, é pior do que tivesse 40, porque eu não sei. Acho que a umidade, deve ter alguma explicação científica na qual vai concordar com o que eu estou falando, mas está quente, gente, está chato. Está um calor chato aqui. A Josi, ela foi pra Itália ano passado. Ela falou que em Roma tava, sei lá, 40 graus. E, assim, é bem pior do que 40, segundo ela, né? Bem pior que 40 graus aqui. Obviamente, 40 graus aqui é um inferno também, mas ela falou que lá é, sei lá, é diferente. Você sente mais o É sol, né? seco, É seco, pronto. é seco, você sente a tua pele, tu sente tudo, absolutamente tudo tu sente. Aí é uma desgraça, não importa, mano. E eu moro numa casa que bate sol o dia inteiro, então a minha casa é basicamente um forninho, né? Uhum. Daqueles que a Giovana não consegue segurar. Pô, Quem pegou a é, referência pegou. é um meme. Acho que é um meme da nossa geração, né? Mas eu acho que o Lucas, ele entendeu o meme. Porque meme é eterno, né? Não? Pois bem, o Josi falou que também que em Roma é muito seco, né? Daí seco não, desculpa, é muito um pouca vegetação, daí você sente ainda mais, você não tem onde se refugiar direito. É mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Final de semana agora que eu estive, o último final de semana, eu fui a Lisboa, fui às praias lisboetas. E, mano, a água aqui, para quem não sabe, em Portugal, no Atlântico Norte, é fria. É fria. Você vê aquela praia linda nas imagens de Portugal? Não se engane por aquilo, meu amigo, meu grande camaradas. Aquilo lá é só para inglês ver, como já diria a incrível frase que a sua avó diria: é para inglês ver. É literalmente isso, é só para inglês ver, porque quando o inglês vem para as praias de Portugal, eles adoram, porque qualquer coisa é melhor que aquelas praias da Inglaterra. Mas aquelas fotos paradisíacas, não se engane, a água é fria para chuchu. E no Porto é pior. Em Lisboa é menos pior. Mas para vocês terem ideia, estava tão quente que dava para entrar na água fria mesmo assim. Nossa, eu tô começando a ficar muito português, que eu ia falar, me arrefecia. É verdade, é Se- verdade. De, fresco, eu não esqueci como é que se fala. Aconteceu isso comigo recentemente, Ah, Fábio. Eu fui falar uma palavra e eu não lembrava dela em português, só em espanhol, tá ligado? Daí a Josi ficou tipo, ah, não, para, sabe? Tipo, a palavra só qual me vinha em espanhol. palavra? Eu não lembro, faz, sei lá, umas 2 semanas, eu já esqueci da palavra. Só que é engraçado que eu não consegui lembrar da palavra em português, cara. Você sabe que no meu trabalho, pronto, minha chefe é de outro país, então a gente só fala em inglês, mas ela também fala espanhol. Então é engraçado, porque às vezes quando eu converso com ela, do tipo, às vezes não me vem a palavra em inglês, aí eu falo em espanhol, e às vezes quando estou conversando em espanhol com ela, não me vem a palavra em espanhol e eu falo em inglês. Uhum.
é uma salada, é uma confusão, às vezes, conversando com ela, mas, assim, no final a gente se entende. Claro, Isso que é o é o que importante. importa. Não importa que idioma a gente fala, a gente sempre no final acaba se entendendo, o que é importante, ainda mais quando se trata de chefe. Justamente. Então, pessoal, agora iniciando o nosso episódio, né? Esse episódio vem no contexto de 40 anos do fim da ditadura empresarial militar brasileira, né? Então, o movimento de Direta Já foi um movimento bastante importante dentro desse período e fez. Agora, o movimento fez 41 anos, né? Mas o fim da ditadura são 40 anos. E a gente queria ressaltar que a gente tem outros episódios sobre a temática da ditadura, mas é um outro momento do episódio, é um momento do episódio não, desculpa, do podcast, um momento só com áudio, né? Mas de qualquer forma está muito bom. Tem alguns episódios que eu tô com o Fábio, outros episódios são mais antigos ainda, eu tô com o Thiago e o Matheus. A gente vai gravar esses episódios oportunamente, mas enquanto a gente não regrava com vídeo, fica a dica para ouvirem esses episódios com áudio só, porque é bom também, a qualidade do conteúdo é sempre muito boa. Então, recomendamos os nossos próprios episódios. Posso começar, Fábio, o conteúdo em si? Força, por favor. Pois bem, primeiro ponto, a gente vai, obviamente, dar um contexto histórico, igual a gente normalmente faz, né? O golpe empresarial militar brasileiro ele foi iniciado, né, especialmente em dia 31 de março de 1964, consolidado literalmente no dia 1º de abril, né, de 1964. A gente sempre fala que foi empresarial militar, porque a manutenção do golpe, da ditadura em si, ela tem três pilares, né? O empresarial, os militares e os Estados Unidos da América. O empresarial, que é um ponto bastante importante, porque os empresários das grandes empresas brasileiras, e daí a gente tá falando de empresários, não é assim, tipo, o dono da padaria, o dono da banca de jornal. Evidentemente que eles são empresários, mas são pequenos empresários que politicamente não têm relevância. A gente tá falando de donos de TV Globo, né? Donos de SBT, sabe? Donos de Liquigás, Ultragás, tudo mais, de empresas muito grandes os que têm capital suficiente para influenciar nos rumos políticos do país e que, já passo a palavra para você, Fábio, e que no contexto da ditadura eles inclusive pagavam mesadas a militares que batiam metas de assassinato, metas de prisão, metas de tortura e tudo mais. Então eles são responsáveis direto pela ditadura militar. Pode falar, Fábio. Só uma correção, o Silvio Santos ainda não tinha aberto o SBT nessa altura, ele trabalhava para a Ok. Globo, tá, em 64. SBT só foi em final de 70, início de 80, mais ou menos. Mas tava ali, tava no balaio, É, era funcionário do Roberto Marinho, e realmente a Globo apoiou a ditadura, tudo mais, como é bem sabido, que posteriormente foi fazer essa retratação. Mas pois é, o pois é. que a história é o que é, não dá para se mudar. Pois é, eu vi recentemente um documentário que passou na TV Globo, né? Sobre o jornal O Globo, né? Que tá fazendo 100 anos esse ano. E, hum, e É o grupo, não é o o Grupo jornal. Globo, bom, o Grupo Globo. E é interessante que, assim, que eles falam sobre a ditadura, assim, tirando completamente o deles da reta, assim. E, pelo amor, né? Assim, tipo, manipulação histórica nesse episódio em si, sabe? Porque, infelizmente, de fato, eles contribuíram bastante. E eles realmente não citam essa parte, assim. E citam de uma forma um pouco vaga, um pouco boba, assim, sabe? É aquela coisa, né, daquela maquiada, tudo mais, fala que não, veja bem, Foi bem o Veja Bem, né? agora falando as mãos. É, É do tipo, gente, não perguntem algumas coisas. Não pergunte o que a Globo estava fazendo em 64, não pergunte o que a BMW estava fazendo nos anos é, 40, é. a Hugo Boss, sabe? Assim, óbvio que isso não reflete o pensamento atual da empresa, óbvio, né? Não, a gente não pode cometer o famoso anacronismo que nós sempre venhamos falando aqui no podcast. Natural, mesma coisa que a gente não pode julgar a mentalidade da Igreja Católica do ano 500 com os de Uhum, hoje. evidente. Tem o menor nexo. Mas história é história, ela é o que é e não se apaga, não se, e tampouco se maqueia, né? Justamente. Exatamente, esse é um ponto importante. Então, os empresários, eles foram pontos fundamentais para a manutenção da ditadura
E os Estados Unidos, os militares, evidentemente, né? E os Estados Unidos, assim, os Estados Unidos bancou financeiramente a ditadura, deu treinamento de tortura para os militares brasileiros. Então, tipo, os Estados Unidos, de fato, é um agente da ditadura muito importante. E a gente já explicou isso em outros episódios, né? Os Estados Unidos tinham um interesse muito grande na manutenção de ditaduras na América Latina, justamente porque estamos falando num contexto de Guerra Fria e de uma ascensão, especialmente depois de 1959, uma ascensão do pensamento socialista na América Latina, né? Tem nos anos 70, em 79, por exemplo, a vitória do socialismo na Nicarágua e tudo mais. Então, esse período, a partir de 59 em especial, movimentos revolucionários proliferam aqui na América Latina. E os Estados Unidos, evidentemente, trabalham, inclusive, com ditaduras militares, especialmente com ditaduras, né, para frear esse desenvolvimento de lutas populares, né? Danilo, Oi, pode falar, Fábio. só para aqueles que, porventura, venham a duvidar da sua palavra, o que acontece frequentemente nas internets, isso não é eu, ou Danilo, ou qualquer historiador que marxista-leninista, que possa dizer assim, que está dizendo. São documentos oficiais do governo dos Estados Unidos já publicados à luz dos olhos de todos, que dizem que os Estados Unidos participou ativamente, sim, do golpe de Estado no Brasil e em outros países da América Latina. E recentemente, acho que com daquelas canetadas lá que o Trump deu logo no começo do seu governo, quando foi Uhum. a questão do John F. Kennedy, Sim, né, sim. nós fizemos um episódio, também saiu algumas coisas A ditadura, sobre a vigiando o jogo ditadura. angular, tudo mais. Exatamente. Claro que aí eu tenho que fazer um complemento como historiador. Os documentos saíram há pouco tempo. Demora, gente, demora. Demora pelo menos, bota uns 5 aninhos aí até que saiam produções acadêmicas falando a respeito, utilizando essas fontes em questão, né? Até a gente ter uma nova luz sobre os fatos, porque a história, ela, não, ela é o que é, mas ela é o que é a partir das fontes que nós possuímos para analisar. Uhum. Então, assim, vai ter mais coisas, vão ter mais documentos que vão dar mais clareza àquilo que de fato aconteceu. Mas que já é provado tudo a participação dos Estados Unidos, a Operação Condor, isso já são documentos amplamente divulgados, que já não é teoria da conspiração ou opinião política, tá? Só para fazer esse pequeno disclaimer. Justamente. E num primeiro momento, a ditadura ela deixa propositalmente um ar, obviamente um ar falso de democracia, né? Ela coloca uma estrutura que passava uma fachada de democracia. Hã, Na prática não era, né, sabemos que não era, mas o intuito da ditadura naquele momento é passar uma fachada dizendo que não é uma ditadura igual a outros países, é apenas um auxílio dos militares, blá-blá. Não era de fato, mas esse era o intuito do governo militar naquele momento. A partir do fim de 68, né, com o AI-5, acho que é 1º de janeiro de 69, né, essa fachada cai de vez, e daí é um endurecimento bem vertiginoso da ditadura, sem menor papas na língua, né. Pois bem, continuando aqui com a temática, a gente vai falar agora sobre as diversas formas de luta popular, né. O povo brasileiro resistiu de diversas formas à ditadura, sabe. Então, movimentos de trabalhadores, movimentos, estudantis, movimentos artísticos, movimentos revolucionários, cada um à sua maneira, lutava contra a ditadura militar. Então tem grupos militares não, desculpa, revolucionários, né, tipo, comunistas, anarquistas e tudo mais, que pegam em armas literalmente para lutar contra a ditadura. Mas também tem artistas fazendo uso da arte, denunciavam a ditadura tanto no Brasil quanto fora, músicos, especialmente o pessoal do teatro. Então, obviamente, tem uma série de formas de se resistir a uma opressão, a uma ditadura nesse caso. Porém, o grande alvo da ditadura foi, sem sombra de dúvida, a classe trabalhadora. Desde o primeiro dia, literalmente o primeiro dia, centenas de lideranças do movimento trabalhador, e daí a gente coloca o movimento trabalhador, sindicatos revolucionários, sindicatos reformistas, sejam quais forem, mas centenas de lideranças da classe trabalhadora em si, dos representantes da classe trabalhadora, foram presos no primeiro dia da ditadura. Então, assim, mostra que eles já estavam sendo vigiados há um bom tempo.
Na década, pelo menos, anterior ao golpe, a classe trabalhadora no Brasil se desenvolveu muito, tanto em número, mas também em organização, né? Porque a gente vinha de um período Vargas, onde os sindicatos eles foram bastante emparelhados pelo Estado, né? O Estado permitia os sindicatos, mas ao mesmo tempo emparelhava esses sindicatos. ah, então tira um pouco do seu poder, né? E aqueles que não aceitavam ser emparelhados, eles foram duramente perseguidos pelo governo Vargas, que também já nesse momento com torturas, com espionagem e tudo mais. A década de 50 é um novo momento, um momento de uma abertura maior dessa vida política sindical brasileira, e há um desenvolvimento muito grande desses sindicatos. Então chega em 1964, vale lembrar que outras tentativas de golpe aconteceram nos anos 50, não deram certo, mas várias tentativas de golpe aconteceram nos anos 50, uma também em 1961, que quase deu certo, mas não deu certo, e a de 64 deu certo, e a partir desse momento a classe trabalhadora foi profundamente perseguida. Ah, então, sindicatos, né, partidos, né, mais à esquerda, especialmente o Partido Comunista, e também tem as ligas camponesas, né, que eram movimentos muito, muito fortes nos interiores do Brasil, né, nos campos do Brasil. Portanto, a organização de trabalhadores do campo, né. E um ponto importante que além dessas lideranças e de trabalhadores organizados, a ditadura foi muito violenta também com trabalhadores não organizados. E como que se deu essa violência? Essa violência se deu especialmente pelo arroxo salarial. O arroxo salarial, a gente já falou também em outros episódios sobre a temática. O arroxo salarial foi quando, no início da ditadura, né? Mas durante todo o seu desenvolvimento da ditadura, o trabalhador ele tinha que trabalhar um número de horas muito maior do que anteriormente para conseguir o mesmo salário, né? Então, para conseguir o poder de compra que ele tinha até então, ao invés de trabalhar 8 horas, ele passou a trabalhar 10, 11, 12, etc., horas por dia. Sem contar, obviamente, no deslocamento para o trabalho em si, que também influencia bastante, né? Então, a classe trabalhadora ela foi violentada de diversas formas, inclusive no seu próprio trabalho, né? O milagre econômico, muito famoso, esse milagre econômico ele é falso no sentido em dois pontos. Primeiro, ele não aconteceu de uma forma orgânica, a ditadura empresarial militar brasileira não conseguiu um crescimento econômico de uma forma orgânica, ela conseguiu esse desenvolvimento econômico com um grande aporte financeiro dos Estados Unidos, colocando muito dinheiro na economia brasileira para maquiar esses números, né? Para fazer com que houvesse um crescimento econômico naquele momento vertiginoso, só que de uma forma inorgânica, né? E também esse crescimento econômico, esse milagre econômico, ele é sentido especialmente no bolso da das elites econômicas e da classe média alta. Então, e a gente tá falando assim, hoje em dia a classe média não, ela é numerosa, mas não numerosa a ponto de ser a maioria, por exemplo, da população brasileira. Como, por exemplo, é nos Estados Unidos. A classe média é a maioria nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, não. Hoje em dia. Nos anos 60 e 70, então é menos ainda. Então a classe média é um número diminuto de pessoas, né? As elites, então, meu Deus do céu, né? Um número ainda mais. Ainda menor, né? E a grande massa é trabalhadora, né? Então, o número absoluto da população brasileira é formado de trabalhadores, sejam nas cidades ou nos campos. Então, esse milagre econômico, ele não é sentido no bolso da maior parte da população brasileira, é sentido no bolso das classes médias e das elites do país, né? Então, esse milagre econômico, ele é falso por esses dois pontos. Ao mesmo tempo que tem o milagre econômico para um grupo diminuto de pessoas, a vida do trabalhador, imensa maioria, piora bastante, né? Então a gente tem um episódio que fala exatamente disso, né? Que são os mitos da ditadura. Um dos mitos é em relação à violência, né? A violência urbana dispara no período da ditadura militar. O gráfico é muito absurdo, assim, como a violência dispara. E a violência, evidentemente, está completamente ligada à desigualdade, que também dispara. A desigualdade já era, evidentemente, alta, mas a partir de 64 ela dispara, acompanhando sendo acompanhada, evidentemente, como acontece em qualquer lugar do mundo, da violência, né? Então,
Então esse é são pontos que a gente acha bastante importante deixar claro aqui nesse primeiro momento. Um outro ponto também que é interessante é que a partir de 1975, a partir da segunda metade da década de 70, os militares eles conseguem lograr êxito no principal motivo do golpe, a principal questão do golpe e dessa manutenção da ditadura, que é desarticular os movimentos revolucionários do Brasil, né? Lembra que a gente falou que depois da Revolução Cubana, um grupo muito grande de movimentos revolucionários surgiram na América Latina. No Brasil não foi diferente. E até 74, os militares conseguem desarticular, assim, 98% desses grupos, né? O movimento revolucionário brasileiro, já em 74, 75, já está completamente destruído. E mesmo esquerdas não revolucionárias já estão bastante enfraquecidas, né? Então a esquerda, seja revolucionária ou não, ela já, a partir de 75, ela já não representa mais uma ameaça às elites brasileiras, né? E a partir desse momento, os Estados Unidos, que mantém especialmente a economia da ditadura, ela passa pouco a pouco a sair, né? A tirar esse aporte financeiro, a tirar essa ajuda, inclusive militar, de logística, de espionagem e tudo mais, né? Pois bem, então, como consequência, os movimentos populares, os movimentos de massa, eles voltam a ter uma força grande, né? Especialmente o movimento sindical, né? O movimento sindical, a partir desse momento, volta a ter uma relevância na vida do brasileiro. A gente tem o Lula chegando à presidência dos sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista em 1975. E tem as famosas greves de 1978 e 1979. Se a gente pegar em relação ao movimento sindical, a, a última grande greve no Brasil tinha sido feita em 1968, 10 anos antes, portanto, em Osasco, né? Osasco era uma cidade operária bastante forte. A greve da Cobrasma foi tema do meu TCC, inclusive, né? Quando eu estudava com o Fábio. Essa greve foi uma greve bastante importante, profundamente reprimida pela ditadura, e que, a partir daí, o cerco contra o movimento operário brasileiro se tornou muito vertiginoso. E só foi voltar mesmo nesse momento que a gente está falando agora, em 1978. Então há um hiato aí de 10 anos, uma década de, de ausência de greves grandes, e com consequências grandes também para o Brasil, né? Em 78 a gente tem, portanto, as famosas greves no ABC, né? 78 e 79. Nesse período, né, essas greves, além de lutar, obviamente, por questões trabalhistas, melhores condições de vida, de trabalho, de salário e tudo mais, elas também tocam bastante no ponto da anistia, né, de 1979, a luta pela anistia. A anistia, ela tem uma questão importante, que é, o fato de... Ah, quer falar, Fábio? Fala aí. Já que você está entrando nessa parte da questão da anistia, eu acho importante a gente ressaltar e contextualizar, principalmente, o momento no qual a ditadura. Desculpa, Daniel, eu ainda tenho o hábito de falar cívico-militar, porque foi assim que me ensinaram. Fique à vontade. É tipo minha mãe. É igual minha mãe falando da Tchecoslováquia, sabe? É assim, do tipo, aprendi assim, vai ser difícil mudar. Mas não tá errado, Mas né? pronto, na ditadura assim, não está errado, Zé, mas é que cívico é muito abrangente, eu É, concordo com o é. termo empresarial, até porque não, assim, não é como você falou, o dono da padaria que tem um golzinho que ajudou o golpe, né? É Uhum. o dono da Ultragás e por assim em diante. Mas, enfim, o ponto não é este. O ponto é que durante a ditadura militar, para resumir, durante já o governo de Geisel, que começa em 74, já começa a área mais branda da ditadura. Quando eu digo branda, por favor, não confunda com do tipo, não houveram excessos, não deixou de ser uma ditadura, em outras palavras, nunca deixou de ser uma ditadura. Mas era a parte mais, vamos dizer, dentro daquilo que se pode dizer, progressistas, entre muitas aspas. Dentro desse contexto já do Geisel, já estava começando realmente a ter uma abertura e já uma ciência por parte da alta cúpula militar que eles teriam que sair do poder em algum momento, já estava começando a se pensar nesse processo. E isso vai justamente culminar no ponto da anistia.
A anistia, por si só, ela tem um ponto que é muito importante e que acho que a gente pode fazer uma ligação muito interessante com o que está acontecendo hoje em dia. A anistia, ela era geral e restrita. O que quer dizer isso? Pensemos o seguinte: quando nós falamos anistia, nós pensamos os presos políticos, né? Sei lá, vamos pensar o Brizola, o Luiz Carlos Prestes, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, toda essa galerinha que teve que se exilar, né? Até Chico Buarque, enfim, a classe artística também. Todo mundo pensa eu falo nessa Malta. Malta é português, é muito português. Nesse pessoal. É, entretanto, a anistia, por se tratar de geral e restrita, ela também pega os torturadores. Uhum. Então, realmente, acho que foi a maior pizza que o Brasil passou. Porque, assim, vamos passar uma borracha, não vamos falar sobre o assunto, assim, não houve nenhum momento, um destrinchamento, nenhuma hora teve assim, vamos analisar os pormenores. E muita gente concordou com isso. E quando eu digo muita gente, tanto gente da esquerda como da direita, porque havia setores de ambas as partes que queriam que passasse realmente uma borracha. E aí tem que fazer uma meia-culpa por parte da esquerda, que eu acho que deveria não ter passado essa anistia, porque passou muitos torturadores a limpo e estão por aí até os dias de hoje, já na sua infelizmente, terceira idade. Mas pronto, isso só para dar uma melhor contextualização sobre o governo Geisel, quando vai chegar em 79. Já não sei se foi a anistia do Geisel ou se já foi do Figueiredo, já, que eles mudam bem em 79 o presidente. Mas pronto, para dar uma ideia de como já estava tendo uma ideia de abertura, mas gradual e muito a passos de tartaruga, por assim dizer. Justamente, justamente. Isso é bastante relevante mesmo. E depois desse período de luta pela anistia e consequente anistia de 1979, esses movimentos de massa, especialmente grevistas, mas que depois se abrem mais para além dos horizontes operários, eles se voltam justamente pelas questões das eleições diretas, né? Então, já a partir de 79, já há um início desse debate, né? Tanto que em 82 a ditadura, ela, entre aspas, se abre um pouco, ela cede um pouco, permitindo eleições para o governo, né, para os governos. Então, já é uma primeira demonstração de abertura em relação a isso. Né? É, os movimentos seguem, apesar de já ter essa primeira abertura, os movimentos seguem, especialmente pedindo umas diretas já para o cargo de presidente da República, né? Então, a partir de 83, em especial, ao início de uma sequência de manifestações muito grandes, bastante abrangentes, em torno dessa bandeira, né? E interessante que existem dois partidos muito importantes na história do Brasil, a história contemporânea, evidente, do Brasil, que são o PT e o PDT, que reivindicam para si esse início de bandeira, né? Esse início de luta para, para as diretas já, né? Tanto o PT defende abertamente que foi durante um comício do partido que o primeiro grande protesto foi feito, manifestação foi feita em relação a isso, e o PDT também reivindica essa questão. O PMDB também fala que foram eles os pioneiros, mas assim, daí eu já ouso duvidar um pouquinho mais, né? Danilo, Pode falar, fala. assim, eu acho que é um pouco suspeito. Eu, honestamente, vou dizer, eu tenho muita lembrança de todos os vídeos, de tudo que eu já estudei. Sempre vi o Brizola. Eu Pois sempre é. vi os Brizolas nos palanques das direta já. E, honestamente, do PT e do Lula, eu só me lembro de ver umas bandeiras assim, até porque o PT ainda não era um partido tão grandioso como é hoje, né? Ele estava nesse processo de crescimento nessa altura. Claro, não estou dizendo que o PT não foi a favor da direita já, muito pelo contrário, óbvio que foi, mas não estava assim, né? O Brizola é uma figura muito mais Naquele, marcante, né? Nesse o processo. Brizola já estava em toda a história
pré-ditadura, durante a ditadura, Brizola foi uma figura presente, né? Mesmo que às vezes, mesmo que exilado e tudo mais, Brizola já era uma figura importante antes mesmo. Brizola vem das alas getulistas, Uhum. né? Ele já vem desde daquele contexto. O Brizola foi mão direita do Jango. Ele não era propriamente um revolucionário no sentido Era um trabalhista, marxista-leninista né? da coisa. Ele era um trabalhista, exatamente, uma centro-esquerda, né? Uhum. E, honestamente, uma figura extremamente respeitada, eu admiro muito essa figura até na história do século XX do Brasil, principalmente. Outra coisa acho que é importante ressaltar é que durante o processo das diretas já, a gente tem que perceber entre a anistia e 85, que é tem-se de fato o fim da ditadura militar brasileira, nós vamos ter algumas coisas já interessantes. Já vamos ter eleições diretas a deputados, Uhum. vamos ter eleições para governadores e prefeitos, se não me engano, Isso. já nessa altura. A única coisa que realmente, e é isso que é importante a gente ter ideia, que eram as diretas já eram para nível presidencial, e exclusivamente presidencial, porque os militares não queriam fazer eleições porque eles achavam que iam, e aí sim, aí havia alguém muito radicalmente contra eles, que iria depois, por consequência, perseguir os militares que fizeram a anistia e tudo mais. Então, esse era o grande medo dos militares, por não deixar as diretas acontecerem, por assim dizer. Justamente, só um complemento em relação ao Brizola, ele foi ponto fundamental para evitar o golpe militar em 1961 já. Assim, sem o Brizola, o golpe teria sido, ao invés de 64, em 61. O Brizola foi muito importante para evitar o golpe naquele momento. Em 1960, ou em 1984, desculpa, há uma grande explosão, portanto, das manifestações, dos protestos, a nível nacional já, de fato, né? Então deixa de ser tão local, né? Obviamente em São Paulo muito importante, tudo mais, mas aí já explode nacionalmente. E daí com uma presença de, obviamente, trabalhadores, né, que já vinham desde antes, mas também de artistas, de esportistas, de estudantes e órgãos da sociedade civil, tipo a OAB, a UNE, né? E demais órgãos de sociedade civil importantes naquele momento. É, a campanha naquele momento é muito interessante isso que a campanha ela une o povo brasileiro de uma forma assim jamais vista antes, assim, é uma campanha muito nacional, de fato, assim. Ela não se prende a bandeiras diretamente ligadas a grupos, né? Então ela não é da classe trabalhadora, ela não é do movimento negro, ela não é por direitos da mulher, etc. A direta já ela é muito do povo brasileiro. Inclusive não é de classe, né? Ela une também membros de classe média alta, elite e tudo mais. Na prática, ela era de todo mundo que era contrário à manutenção da ditadura naquele momento. Ah, evidentemente que a classe trabalhadora tinha um papel de protagonismo justamente por ser a principal classe do país, né? A classe mais numerosa, com bastante representantes, com bastante força naquele momento, mas ela era bastante ampla, é importante a gente deixar isso. É o maior movimento de massa da história do Brasil, sem sombra de dúvidas. Então a gente tem outros movimentos de massa ao longo da história do Brasil, inclusive posteriores, mas nada, nem antes nem depois, nada comparado ao que foi a campanha pelas diretas já. É, pois bem, ah, o, a campanha, do ponto de vista burocrático, ela se dá por uma ação do deputado Dante Oliveira, que passou a ser uma figura bastante conhecida nesse momento, ah, que era parte do PMDB, né? E ele formalizou uma emenda constitucional que pedia para a Câmara votar, se o próximo presidente seria em eleições diretas ou não. Para ser aprovada a emenda, teria que atingir o quórum de 2/3 da Câmara, dos votantes, né? Ou seja, 320 votos eram necessários para a emenda ser aprovada. Pois bem, no dia 25 de abril de 1984, foi feita a votação. Ponto interessante, que daí outro exemplo de como a ditadura ainda, apesar de estar um pouco mais aberta, blá blá, ainda era uma ditadura, né? Que a ditadura proibiu a transmissão ao vivo da votação, né? Evitando que isso inflasse a população, imaginando, inclusive, já que a proposta ia ser negada, né?
A população acompanhava, portanto, em boletins de imprensa, na época, obviamente, muito comuns, e se reunia tanto nas ruas como em bares, praças, restaurantes, enfim, todo quanto é lugar que tinha um rádio, uma TV e tudo mais, a população passou a se reunir, não só de forma privada, mas também de forma pública, né? Tipo a Copa do Mundo, assim, né? Que se reúne para assistir, para acompanhar o jogo, algo assim. E também imaginando uma festa posterior, caso de fato a proposta passasse, né? O resultado da votação, porém, não foi o desejado pela população, né? 298 deputados votaram a favor, mas eram necessários 320, né? Teve uma presença de não votantes bastante alta, né? E isso fez com que o quórum não fosse aprovado. Agora eu preciso fazer um adendo importante, que eu acho bastante relevante, e que a história contemporânea vem mostrando cada vez mais, tem deixado claro cada vez mais, né. Evidentemente que a gente está falando num período, final de ditadura, né, então votações como essas não eu sinceramente acho que votações como essas não devem ser levadas tanto a sério, porque elas têm uma tendência a não dar certo muito grande. Às vezes dá certo, tipo no Chile que teve a votação que o governo, organizou pela manutenção ou não da ditadura, tem até um filme sobre isso, né, o filme No, e que na votação a população conseguiu atingir, só que o filme mostra, né, justamente, os documentos históricos mostram que o processo de votação foi profundamente desigual, né. Inclusive é, entre aspas, um grande milagre a população ter conseguido atingir os votos necessários, porque a campanha era completamente desigual, né, as condições de propaganda, as condições de voto, a ditadura chilena perseguia, inclusive ameaçando com morte, matando pessoas que defendiam o fim da ditadura. Então, obviamente, que é um tipo de eleição muito complicado. Então, por isso que a tendência é não dar certo, né? Evidentemente. E no caso do brasileiro, não foi igual, mas foi parecido, né? Evidentemente que a ditadura se esforçou para que isso não passasse, né? Inclusive aliciando os deputados. Inclusive, obviamente, tinha deputados que não eram tão favoráveis assim, né? Esse é um ponto importante, daí que daí eu acho que é importante ressaltar aqui. Pois bem, isso tá ficando muito claro nos anos que se passam agora, né. Isso é, na minha opinião, muito claro na democracia burguesa brasileira e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito evidente, né. Hoje a gente tem, eleições organizadas, onde tem ficado cada vez mais claro, inclusive não só claro porque, eu consigo observar isso, sabe, eu, o Fábio, as pessoas prestam atenção e observam isso. Tem estudos que estão mostrando isso, que quanto mais, os candidatos recebem dinheiro, para a publicidade, mais esses deputados são eleitos. Então, tipo, a eleição dos deputados, senadores, prefeitos, etc., está hoje em dia cada vez mais ligado ao dinheiro investido em publicidade. E o que a gente tem visto acontecer nas últimas 3 eleições, é regra, assim, são os grupos de empresários, os grandes empresários, aqueles que têm muito dinheiro, tipo, literalmente os homens mais ricos do Brasil, investindo em uma grande quantidade de vereadores, candidatos, né, no caso, de vereadores, deputados, mas investindo na campanha desses candidatos e conseguindo eleger esses caras. E daí quando esses políticos são eleitos, eles passam a dever, politicamente a esses grandes investidores, né. Então, eu vi um vídeo recentemente, posso deixar de dica cultural também, que mostra isso, né, mostra os estudos feitos em relação a isso, né, que o era um dos homens mais ricos do Brasil, como ele colocou muito dinheiro, tipo, estamos falando de dezenas de milhões de reais em candidaturas, e como ele conseguiu eleger, sei lá, 90% dessas candidaturas. E como esses deputados, enfim, uma vez lá, eles passaram a votar absolutamente favorável às necessidades desses grupos de empresários. Então, se são empresários da especulação imobiliária, esses deputados passam a votar, emendas e tudo mais, projetos da especulação imobiliária e tudo mais. Então o dinheiro ele eh, então esses deputados, esses políticos, eles não são representantes de quem elege ele, né. Eles são representantes de quem dá o dinheiro pra campanha, quem permite financeiramente que essa campanha seja, exitosa, né.
Então, na prática, essa democracia representativa que a gente tem, ela é muito mais ligada ao lobby, né, do que ao povo, de fato, né. E nos Estados Unidos, inclusive, esse processo ele é legalizado. No Brasil, não. No Brasil, esse processo é por baixo dos panos, né, feito na surdina ali, na verdadeira política, como dizia o Marx. Mas, nos Estados Unidos é absolutamente legal. O processo de lobby nos Estados Unidos é tipificado em lei, pode fazer, né, pode ser feito. E mostra justamente como o dinheiro influencia, as eleições e mostra também como o dinheiro influencia a prática política, né. Isso numa democracia, né. Imagina esse processo numa ditadura, né. Então, embora a partir de 82 já houvesse uma abertura, ainda existia ditadura, né. Então, evidentemente que essa ditadura, ali em Brasília, ela conseguia influenciar deputados e eu sinceramente acho que essa abstenção, né, de um grande número um número muito grande de deputados que não foram votar nesse dia, no dia 25 de abril, tá muito ligada a essa pressão, provavelmente, que a ditadura fez, né. Então eu acho isso um ponto importante, né, é difícil acreditar numa votação se a gente tá dentro de uma ditadura, né. E de fato essa posso seguir, Fábio? Posso. Força, força. Pois bem. E de fato é interessante que porém é interessante, né, que o nível de organização da população brasileira, o nível de insatisfação da opinião brasileira, nesse momento ele era muito alto, né. Então mesmo com a derrota eleitoral no dia 25, a população brasileira, continua nas ruas, né. A população brasileira continua organizada e mobilizada para conseguir ganhar, né, o seu intuito, conseguir, a eleição em breve, né. Só que tem um problema, o povo continuou nas ruas, então nos dias seguintes à votação, o povo continuou nas ruas, fez novas manifestações e tudo mais, porém, eh, as organizações que eles estavam, partidos, OAB e tudo mais, elas passaram a a se desmobilizar. Então elas se desmobilizaram dessas manifestações. E isso é um problema, né, porque daí tira a liderança, tira o norte, tira os grandes políticos que estavam fazendo, manifestações nos palanques, tira lideranças basicamente, né, e deixa o povo muito mais à mercê. Então, embora continuasse, trabalhando para as diretas, o povo passou a ficar sem um norte, né. E os partidos nesse momento eles têm um papel complicado também, porque o PMDB, por exemplo, ele era um partido que representava uma conciliação ali entre o processo de fim da ditadura, né. Ele não era um partido do povo mesmo. Então ele é um partido que negociava muito com o governo, assim, sabe. Queria uma mudança, mas uma mudança que ele se propunha a negociar, abrir mão de uma coisa ou outra e tal, diferente do PT, especialmente do PDT. Tem uma fala do Lula também, que ele fala o seguinte: "Quando se fala em público, assume-se o compromisso moral com o povo, que não pode ser traído, em conchavos e negociatas". Então o Lula, ele representava uma ação mais direta, né, do povo, ele passou a ser um rosto mais diretamente ligado aos anseios do povo dentro desse processo. E exatamente igual, o Brizola, só que o Brizola nesse momento ele era mais porque ele era mais conhecido, inclusive, como o Fábio falou, ele era um político de mais longa data, né, nesse momento. Mas o Lula ele também assume essa postura de não negociar com a ditadura, né. Mas infelizmente não dá certo, né. Um ponto interessante também é que várias figuras artísticas se destacaram nesse movimento, né. A gente tem a Fafá de Belém, né, que passou a entoar hinos, digamos, a favor da direta já, né. A gente tem o jornalista Osmar Santos, né, que era um grande narrador esportivo brasileiro, que passou a ser a voz desses palanques, né. Então, além de ser já muito conhecido pelo futebol, ele passou a ser a voz de discursos muito interessantes nesse momento ali. Então essas manifestações, elas tinham o caráter de uma grande festa popular, né.
com uma pluralidade muito importante. Essa pluralidade ela é importante demais nesse momento, que ela representa justamente o fim da ditadura, né? Representa o fim do discurso único, né? Então essa questão de artistas, esportistas, trabalhadores, etc., todo mundo falando, e não só os militares falando, né, representa justamente essa abertura que o povo brasileiro ansiava e lutava por isso nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, né? Até o fato que eu acho mais interessante, que eu acho que é mais charmoso, bonito, por assim dizer, é porque haviam várias correntes políticas dentro do movimento da direita, já que, na verdade, se fosse nos dias de hoje em dia, estariam brigando, né? Mas as próprias diretas mostravam isso, que era um anseio geral e restrito de várias correntes políticas e várias correntes de pensamento ideológico diferentes entre si, mas que ansiavam por uma democracia, que ansiavam pelo direito de poder escolher o seu próprio presidente de maneira direta, né? De ter eleições, em outras palavras, de ter eleições para um presidente, seja quem fosse ele, mas que fosse eleito pelo povo, né? Basicamente. E como o Danilo até muito bem disse, o PMDB, que antes era chamado de MDB, virou PMDB e agora voltou a ser o MDB. É um partido formado justamente durante a ditadura militar, naquela ideia do bipartidarismo que a ditadura criou para maquiar, criar-se uma falsa sensação de democracia durante o regime militar, que, como o Danilo disse, fazia muitas negociações. E tanto que quem ficou com o governo depois do fim do regime militar, com a saída dos militares, foi José Sarney, que é do PMDB, né? Ainda é do PMDB, porque o homem, por incrível que pareça, ainda está vivo. Vivo e membro da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, ele já é imortal, né? Literalmente. Pronto, então, assim, o PMDB, desde a sua essência, sempre foi um partido de politicagem, né? Eu arrisco a dizer, posso estar errado, depois podem vir me criticar, fiquem à vontade, mas eu diria que essa ideia do partido de centrão que pega tudo começou ali com o PMDB. Pois é, Pode ser continua. ali a gênesis, é, o paciente zero desse. Que eu acho, honestamente, eu acho que é o maior câncer do Brasil é o Congresso brasileiro, e principalmente não o Congresso como um todo. No geral, o sistema acho que todo do Congresso está corrompido, mas esse centrão pega tudo, que é. Gente, PL já apoiou o PT várias vezes. Várias vezes. Já fez parte da coligação com o Lula, já, para eleger o Lula. O Valdemar Costa Neto estava no mensalão do Lula. E vem me falar que o homem agora é de direita. É assim, desculpa, só cai no conto da carochinha quem quiser, desculpa. Agora foi um momento até de abertura de coração, desculpa, Danilo. Pois é, o Valdemar Costa Neto é do poder, né? Não interessa onde o poder esteja. É, Pois bem, então assim, pra finalizar agora, pessoal, esse episódio, né? Essa parte de conteúdo, a gente vai falar um ponto importante, sinceramente, que tá bastante presente na história do Brasil e bastante presente no fim da ditadura militar, né? E que é bastante importante ah, ter em mente, né? Ter claramente essa característica da história brasileira, né? Que é a capacidade muito evidente, muito habilidosa, inclusive, das elites brasileiras em toda a história do país de dominar e pegar para si as mudanças populares, né? Então, na história do Brasil, as elites econômicas sempre conseguem sequestrar as grandes mudanças, as mudanças que são inevitáveis. Quando essas elites percebem que as mudanças são inevitáveis, elas tomam para si. E isso é muito importante para a manutenção deles próprios, para a manutenção dos privilégios deles, e falo deles porque nem eu, nem o Fábio, nem o Lucas fazemos parte das elites econômicas do Brasil, né? É, essa característica é muito importante para essa manutenção de privilégios, porque ela evita revoluções, por exemplo. Ela evita processos que em outros países, inclusive da América Latina, aconteceram, né? Inclusive em outros países capitalistas da Europa, Estados Unidos e tudo mais. Então, essas elites conseguem, de uma forma muito habilidosa no Brasil, fazer isso. Que é a grande frase, a frase muito famosa, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. A frase creditada ao Antônio Costa Andrada, que é governador de Minas Gerais,
no contexto da Revolução de 1930. E eu vou dar alguns exemplos de como isso acontece. É um ponto que a gente já discutiu também no podcast aqui, em episódios anteriores, né? A independência do Brasil, por exemplo, é feita por um português da família real portuguesa e que, quando há independência, ela mantém o próprio império e a escravidão, né? Um troço inédito na América do Sul, né? E é algo bizarro se vocês pararem para analisar mesmo, né? A República, a proclamação da República teve um grande apoio dos escravocratas, né? Que até então estavam abraçados com o Império. E só deixaram de ficar abraçados com o Império quando o Império fez entre aspas, né? Mas assinou a abolição. E daí esses escravocratas, esses latifundiários escravocratas, ficaram com raiva e tudo mais. Uma forma de punir esse império foi proclamando a república. Uma coisa. Obviamente que a proclamação da república não acontece só por conta disso, mas ela também acontece por conta disso. E isso é uma característica bem Proclamação peculiar, não, né? foi golpe militar. Pois é, o golpe militar, né? Que acontece. E justamente ser um golpe militar também é uma bizarrice, né? Então. É. Não que eu queira defender a monarquia, deixa Aham. isso bem claro, tá? Mas Mas não foi um movimento tem popular, né? todas as características de um golpe. Exato, não foi a participação popular do povo falando, não, vamos acabar com a monarquia, com não sei o quê, tal, 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 tal. Até porque é consenso geral que o povão, a político, a letrado, tinha até uma admiração quase que santificada com relação ao imperador, por aquela coisa, né? Pela aquela ideia da imagem e tudo mais. Tanto que, mas assim, a adoração por Dom Pedro ficava por ali, porque no dia seguinte que ele caiu, ninguém fez nada. Também não teve movimentos pró-monarquia, com a ideia do que o povo, ai meu Deus, nosso imperador querido, ou coisa do gênero. Não, a monarquia caiu, muito sim pela questão da escravidão, mas há de se lembrar que já havia a lei do ventre livre. Ou seja, já era sabido, não foi pela Lei Áurea, mas já era sabido que a escravidão tinha seus dias contados. O que fez muito a cair foi justamente a questão dos militares. Foi depois da Guerra do Paraguai, quando os militares tiveram todo aquele desempenho naquele conflito e se sentiram não reconhecidos, foi ali que a coisa começou a pegar e ali que começou a ter um movimento. Infelizmente, a República Brasileira, mesmo essa de hoje, não foi fundada por um movimento popular. A independência do Brasil não foi feita por um movimento popular. Foi sempre a partir das elites. Justamente, justamente. E a gente consegue analisar outros exemplos, né? A própria Segunda República, né? Que o Fábio citou sem citar, né? A Revolução de 1930 também é uma revolução, entre aspas, né? Mas é um processo das elites brasileiras, né? A Revolução aqui em São Paulo, que a gente comemora aqui em São Paulo, né? A Revolução de 32 também, tipo, completamente liderada e com grandes, Revolução entre aspas, e com grandes participação política das elites, né? Obviamente tem uma participação política da população, mas assim, o grosso político é completamente das elites, né? E se tratando de ditadura, a gente citou aqui, né? O processo de anistia, as elites roubam para si, sequestram o processo, né? O Fábio falou, né? Ressaltando que a esquerda também foi um pouco conivente e tudo mais, mas as elites sequestram completamente justamente para expandir essa anistia para torturadores e os próprios empresários que botavam dinheiro na manutenção da ditadura, né? E mesmo do que a gente está falando hoje aqui, que é o movimento de direta já, como a gente falou, era inevitável, assim, era um maior movimento de massas da história do Brasil e, portanto, torna essa abertura ia acontecer em qualquer momento, mas que justamente percebendo isso, a ditadura, e representada pelas elites e os militares, sequestram o movimento, né? Impedem que a direta já logre êxito, seja aprovada, portanto, nessa votação, e passa a essa abertura política de uma forma lenta, gradual, e colocando o que eles queriam ali. Coloca-se o Tancredo Neves, que beleza, ele era a favor da abertura, assim, como vários outros. Mas ele também era filho da ditadura, né? Ele também não era um grande opositor, ele também era um liberal bem bastante clássico, né?
Sendo que as figuras populares naquele momento eram especialmente o Lula e o Brizola, né? Que são pessoas que, se eleitos naquele momento, muito provavelmente seriam eleitos, e que, se eleitos naquele momento, com certeza iam buscar um ajuste de contas com a ditadura, né? Então, fazer com que a direta já não passasse e fazer essa abertura gradual, né, para uma eleição direta só no fim dos anos 80, também é uma forma dessas elites se manterem no poder de uma forma diferente, né? Agora de uma forma democrática, mas com um representante, primeiro o Sarney, como o Fábio acabou de falar, e depois o Fernando Collor de Mello, são representantes que representam os interesses das elites econômicas de uma forma bastante clara, absolutamente contrários ao que era o Lula, por exemplo, né? E ao que era o Brizola também. Então, essa capacidade de sequestro das grandes mudanças do país, é algo, infelizmente, muito danoso para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro, mas que infelizmente acontece recorrentemente. E daí a gente pode citar golpe contra Dilma e tudo mais. Então é isso, pessoal. De conteúdo do, da temática foi isso. Agora vamos para as nossas dicas culturais. Quer começar, Fábio, ou quer que eu comece? Vamos começar dessa vez. Tenho duas dicas culturais que acho que uma delas eu sei que o Danilo vai gostar, porque eu sei que ele já viu, porque ele viu comigo. Primeiro, vamos ter aqui uma dica cultural interessante, que eu gosto muito, de um dos poucos meios que ainda é consumo do Brasil, pelo menos dessas grandes mídias, que é a TV Cultura, que eu sei que o Danilo é grande fã também. Uhum. Que foi um documentário que eles lançaram. Está no YouTube para todo mundo, quem quiser ver, gente. Cultura é público, é de graça, não se preocupem com isso. Está no YouTube, deve estar no aplicativo deles da Cultura. Ai, agora nem me lembro o nome do aplicativo mais deles, porque eu realmente só uso o YouTube. Mas eles também têm um aplicativo desse tipo naipe Globoplay da vida. Eu até pego aqui para vocês. Cultura Play, óbvio, é o nome mais original do mundo. Mas, enfim, o nome do documentário é Democracia no Brasil, 40 anos de história. Um documentário lançado no início desse ano, muito interessante, muito legal, muito bacana. Para além disso, tem aí sim que é a dica cultural que eu sei que o Daniel vai gostar, porque eu acho que ele vai lembrar desse outro documentário, porque, gente, historiador é isso, historiador é ver documentários, a gente não sabe fazer outra coisa na vida. Esse é o nosso tesão da vida. Que foi um documentário que o nosso professor de historiografia e Brasil, Luiz Dias, passou para gente. Não sei se você lembra, Danilo. Ah, Cidadão Boylissen. Acho que é isso, Boylissen. sei, sei. Boys, ou Boyesen, não sei. A história do presidente da Sim, Ultragaz, um exato. dinamarquês imigrado no Brasil, que é aí justamente com o que o Danilo muito falava, sobre essa participação empresarial na ditadura militar, que foi o presidente da Ultragaz, que participava das sessões de tortura, ou seja, não é que ele participava do tipo, dava dinheiro lá para os militares pegarem os comunistas, não, ele estava lá, então pegou os comunistas, me liga que eu vou estar indo aí, que eu vou bater ali também, junto com vocês. Ele era sádico no nível. Assim, esse é Doentio. um daquelas pessoas que está doentio. Esse cara com certeza está sentado no colo do capeta, não tenho sombra de dúvidas com relação a isso. Enfim, acho que são dicas culturais que finalmente consegui alinhar com a temática do episódio. Espero que vocês gostem. Pois bem, eu tenho algumas dicas culturais que eu pensei aqui. Inclusive, uma delas seria esse documentário do Cidadão Boy, assim, também. Mas uma dica cultural que Desculpa, eu eu acho. deixei de estragar, Daniela. Não, não, conversa. Uma dica cultural que eu acho interessante é o livro e não o filme. Embora o filme tenha um elenco muito bom, ele não é tão. Ele é muito romântico de uma forma ruim, na minha opinião. Mas o livro Que é Ex-Companheiro. Acho um livro interessante para entender luta armada no Brasil e tudo mais. Tem um documentário também que, salvo engano, chama Hércules 54, que mostra o rapto do presidente, não, desculpa, do embaixador dos Estados Unidos pelo movimento, pelo MR8 e pela Ação Libertadora Nacional. Um processo muito importante de luta contra a ditadura militar, empresarial militar, e um documentário muito bem feito que reúne esses guerrilheiros e conversam sobre
o que foi essa ação, né? O que foi essa ação e as consequências e tudo mais. É, acho um documentário muito bem produzido, assim. Acho uma dica interessante também, que é jogar ditadura militar no YouTube, que tem vários documentários gratuitos disponibilizados ali, muito bons também, então, e tudo gratuito, e sobre diversas temáticas bastante interessantes também. Quando eu for botar as dicas culturais no Instagram, ao invés de botar dessa forma que eu tô falando, eu vou jogar alguns outros documentários presentes no YouTube como dicas culturais. Então, além do episódio aqui que vocês estão vendo, também coloquem ali no. Também vão ver esse quadro de dicas culturais que a gente tem diretamente no Instagram. A gente vai lançar os episódios, ou essas dicas culturais, no dia seguinte à publicação do episódio. O episódio será publicado que dia é hoje? 19, né? 19. Sim. A gente vai publicar o episódio na noite do dia 20, né? Então no dia 21 as dicas culturais estarão disponíveis lá. Também coloco como dicas culturais o canal do Jones Manuel, que é um comunista, um marxista-leninista bastante. Porra, ele explodiu nas redes sociais agora, né? Que ele resolveu fazer algo que eu acho, assim, muito corajoso e muito difícil, que é debater com liberal, debater com extrema-direita e tudo mais. Acho muito difícil, porque, assim, você ouve o maior absurdo do mundo e ele consegue ficar calmo. Ele consegue ouvir o maior absurdo do mundo com a maior tranquilidade, assim, da Terra. No máximo dá uma risadinha, mas nada demais. E rebate com muito conhecimento, com muita didática, com a equipe dele joga aquilo que ele tá falando, joga estudos científicos, né, diretamente nas redes sociais enquanto ele fala. Então, assim, um trabalho muito bem feito, e que mostra assim, a diferença de base argumentativa entre a esquerda e a direita, especialmente a esquerda revolucionária. Assim, é realmente muito bom, e ele faz um trabalho que eu jamais conseguiria fazer. Se eu tô debatendo com Fernando Holliday e ele fala que não existe violência policial no Brasil, igual ele falou pro Jones, eu ia chutar a cara dele, sabe? E o Jones consegue, com a maior tranquilidade do mundo, rebater. Então eu acho. Então, porra, eu acho esses conteúdos que ele vem produzindo muito bom. Ele furou completamente a bolha da esquerda e chegou porra, bateu 1 milhão no Instagram, bateu um recorde de visualizações dentro dessa bolha, né? No YouTube e tudo mais. Então ele realmente vem desenvolvendo um trabalho excelente, assim. Acho uma. Acho que esses vídeos devem ser vistos por todo mundo, assim. E é isso, as minhas dicas culturais são essas. Espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de nos seguir no TikTok, no Instagram, nos acompanhar no YouTube. A gente publica cortes, tipo Reels, Shorts, e seja lá qual o nome desses Reels no TikTok. A gente coloca nessas 3 redes sociais. A gente vai colocar agora cortes maiores também no YouTube, né? Que são importantes também para levar o podcast a um público maior. Então, nos acompanhe em todas essas redes sociais. E é isso. Abraços, beijos. Tchau. Beleza.